Videoaula sobre heresia. Nós vamos ler agora Romanos capítulo 1. Vou lhe dar algumas bases bíblicas ao que diz respeito de uma igreja sadia, de uma igreja que se defende contra as heresias, ou a pessoa que sirva a Jesus e quer aí ferramentas bíblicas que vão contra as heresias, tá? Romanos, capítulo 1, a Bíblia diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Você percebe que nesse primeiro versículo a gente já tem aí o que nós chamamos de boas novas, o evangelho. E aí o verso 2 diz assim: olha, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Então, existe uma conexão, existe aí uma interpretação da Bíblia pela própria Bíblia. Jesus, ele é anunciado desde o Velho Testamento. Embora ele foi revelado na plenitude dos tempos, mas cumprindo boa parte das profecias. Profecias que ainda não se cumpriram, se refere à volta de Jesus e justamente o reino estabelecido no milênio, tá? Agora, olha só, já temos dois pontos aí. Primeiro, as boas novas. Segundo, a conexão daquilo que foi profetizado pelos profetas nas Santas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo, ele está aí justamente defendendo o cristianismo, ele está defendendo a nova aliança, está defendendo a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador. No verso 3 a gente lê assim, olha, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Então, no verso 3, a gente tem justamente a filiação de Jesus, significa que ele é o Filho de Deus e ele é Senhor. Além disso aí, confirma que ele veio da descendência do rei Davi. Quando diz segundo a carne, ele esvaziou de toda a sua glória e ele se fez ser humano, tá? Ponto, o verso 4 aí, ó, declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, Jesus, operando ali sinais, prodígios, maravilhas, com o poder dado pelo Pai. E, segundo o Espírito de santidade, então aí está incluso o Espírito Santo na questão da pessoa, não só de Jesus, mas na base cristã, tá? E pela ressurreição dos mortos, que é justamente base da nossa fé. Nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e ele está vivo, então ele é o primogênito desta ressurreição. Verso 5, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. E aqui no verso 5, a gente entende que a Bíblia está reforçando a questão da graça, que é um favor não merecido, está reforçando o propósito, aí no caso do apóstolo Paulo, então ele fala do seu apostolado, e ele fala da obediência da fé. Então a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E a Bíblia diz que é pela fé que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé na pessoa de Jesus. Então observe que Romanos, que nós vamos aí falar um pouco mais sobre ele, no capítulo 1, nós vamos discorrer aí um pouquinho sobre salvação, porque é um tema basicamente central nas Escrituras Sagradas, e por conta da salvação, nós estamos agora falando
quais são as bases aí da salvação, e nós já estamos contrapondo muitas heresias que atacam aí o plano de Deus para a salvação, tá? Descrito aí de uma maneira bem peculiar na carta aos Romanos. Então, olha só, o verso 5 repetindo para você, pelo qual nós recebemos a graça. Então, nós recebemos a graça, nós não alcançamos ela por um mérito. Então, nós recebemos um favor não merecido e a nossa obediência ela é dedicada à fé. Estou falando isso aqui porque o que acontece? Muitas pessoas pregam a salvação pelas obras, pelo cumprimento da lei, tá? Eu costumo dizer que a obra, ela é filha da fé. Primeiro você tem que ter fé, obras serão frutos, serão consequências. Muita gente pregando consequência, ensinando consequência, mas não fala aí qual é o principal. E o principal é a fé na pessoa de Jesus, tá bom? Então, para a gente finalizar esse vídeo aula, eu vou pontuar aqui para você, tá bom? Então, em primeiro lugar aqui, olha, a gente vê o Evangelho, que são as boas novas, e este Evangelho vai apontar a pessoa de Jesus, o plano de Deus, ok? Segundo, as profecias a respeito não só de Jesus, mas do que ocorreu ali nas Escrituras, na Nova Aliança, tem uma conexão, tá bom? Velho e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança. Terceiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus ele é Senhor e Jesus ele é Filho de Deus, Filho do Pai, ok? Quando eu digo assim, Filho do Pai, significa que nós temos um Pai celestial e Jesus sendo o seu Filho unigênito, ok? Que foi feito da semente de Davi. Então havia uma promessa para a descendência do rei Davi, ela se cumpriu na pessoa de Jesus, que veio segundo a carne. Quando diz aí segundo a carne, significa que veio em corpo humano, tá? Declarou ser o Filho de Deus. Perceba que, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele repete a questão da filiação. Filho de Deus com poder, segundo o Espírito. Então, nós temos aí a filiação, nós temos o Pai, nós temos o Espírito Santo, nós temos a ressurreição dos mortos, e o primeiro a ressuscitar dos mortos é justamente o Senhor Jesus. Nós temos aqui a graça e nós temos aqui a obediência da fé. Tudo que eu falei aqui são base para uma igreja espiritual verdadeira, pregação da nova aliança verdadeira. O que for contrário a isso, já há indícios aí de heresias, tá bom? Então, você ficou com esse vídeo aula e nós vamos aí dar continuidade falando ainda na carta aos Romanos, capítulo 1, e nós vamos aí destrinchar muito bem aí a questão da heresia e se contrapor com as verdades bíblicas, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.